Voltamos, então, pedimos desculpas pelo nosso problema técnico, mas, a princípio, conseguimos resolver, são coisas que acontecem, a gente pede que a audiência nos perdoe pelo problema. Então, vamos iniciando de novo. Estamos aqui com o administrador do Hospital Santa Bárbara, o Celso. Né? Celso, já agradeci, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu iniciei, então, fazendo a pergunta que eu gostaria de saber como é que está o andamento dos pedidos que foram emitidos pelo Hospital Santa Bárbara. Um deles foi destinado ao Poder Público de Encruzilhada, Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, Judiciário, Ministério Público, né? Sim. E diretamente também para a Secretaria de Saúde, através do secretário Marco Antônio. E outro que foi emitido pela Prefeitura Municipal para a Secretária de Saúde do Estado, a Rita Bergman, que falava sobre o esgotamento e alertando a escassez de medicamentos, oxigênios, recursos humanos e leitos hospitalares no HSB. Qual foi a resposta que vocês tiveram, Celso? Surtiu algum efeito essas correspondências? Não, praticamente nós não recebemos nenhum retorno de nenhum dos ofícios que nós enviamos. Eu acho que aquilo ali, na nossa intenção, era inicialmente avisar essas autoridades do esgotamento de leitos, porque nós havíamos começado com 9 leitos, pulamos para 18, estávamos com 22, e naqueles dias nós estávamos com 19 pacientes. Alguns cadastrados em gerente e não tinha evolução alguma e nenhuma resposta da central de leitos. Então, frente a esse esgotamento, nós nos sentimos na obrigação de avisar as autoridades para ver se teríamos algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda e também dividir as responsabilidades. Afinal de contas, o hospital não pode ser responsável sozinho por tudo isso, né? E é o que já acaba acontecendo. Nós não recebemos nenhum retorno de nenhum dos ofícios. Sim, porque acaba tudo caindo ali, né, Celso? Acaba tudo caindo em vocês. Celso, e até a questão da possibilidade de um hospital de campanha, que inclusive foi sugerido até ali, né, o salão paroquial, não foi levado adiante, não se obteve sucesso na intenção? Não se obteve sucesso. E hoje podemos dizer que a situação de leitos, em número de leitos versus número de pacientes, está mais cômoda. Hoje nós estamos com 9 pacientes internados, temos 2 entubados no respirador e temos 4 pacientes cadastrados na central de leitos, no gerente, para obter leito de UTI. Desses 9, 4 estão no gerente? Sim, e dos 4, 2 estão no respirador. Então, a situação parece estar mais cômoda em relação, quando tu olhar simplesmente o número de paciente internado. Porém, esses pacientes estão vindo mais graves. E estão ficando mais graves. Já perdemos pacientes, vários pacientes nos últimos dias, cadastrado no gerente e dias ali, fazendo atualização diária, às vezes mais do que uma vez por dia. Os médicos acabam evoluindo a modificação do quadro do paciente frente ao resultado de um exame, frente a sintomas clínicos que eles vão observando e vão atualizando lá. Mas, infelizmente, nós não temos... Então, Celso, pode-se dizer que algumas dessas últimas mortes aconteceu em decorrência de não conseguir a transferência para leito de UTI? Sim, podemos dizer isso, porque... Inclusive, tivemos uma paciente que teve o chamado dela, o leito liberado, não me lembro o horário, vamos supor 10 horas, e ela estava piorando, tivemos que entubar e não deu tempo nem de chegar à UTI móvel. Ela não conseguiu nem ir para onde ia, para ir para a UTI. Mais. Então, é difícil, né? Sim, e Celso, e dessas pessoas que estão internadas, a média de idade, tem jovens? Como é que tem acontecido essa questão da idade dos pacientes em estado mais... que precisaram de internação? Tem meia idade para frente, né? Tem meia idade para frente. Tem idosos também, né? E essa foi uma observação que nós fizemos, uma triste observação que nós fizemos na semana passada. Eram 4 pacientes que nós tínhamos cadastrado no gerente naquele dia e tinha 2 pacientes entubados de mais idades, inclusive um veio a óbito ontem, acho que foi.
e foram chamados 2 pacientes que não estavam entubados e mais jovens. O que dá para fazer uma análise que os pacientes, que eles estão dando preferências para pacientes que têm mais condições de sobrevivência e mais condições de se curarem do que um paciente. Então, pode-se dizer que mudou da última vez que nós conversamos, né, que era único e exclusivamente por estado clínico, agora já dá para se entender que essas transferências estão acontecendo por idade? Não, eu não estou afirmando isso. Claro, é por estado clínico. Estado clínico. Mas eu acho que está tendo também uma influência da possibilidade de melhora daquele paciente. Sim. Ou seja, vamos investir em algo que vai frutificar bem, né? É triste isso, mas é uma observação que nós fizemos aqui. E o hospital, ele recorreu novamente ao poder público? Vocês tiveram mais conversas? Se deu adiante, qual é a resposta que vocês estão obtendo mediante... porque a situação está trágica, né? Está calamitosa. Nós estamos tendo um alto consumo de oxigênio. Inclusive, quero deixar aqui o agradecimento ao CDL por 2 coisas. Uma foi a ação que eles fizeram ontem, em homenagem aos colaboradores do hospital, o pessoal que está, todos os funcionários ali. Agradecer ao Douglas e à Aline, que também se apresentaram ali, fizeram uma canção emocionante. Muito bonita. Não teve quem não derramou lágrimas naquele momento ali. E o CDL também está fazendo uma campanha de arrecadação de fundos mais específico para o oxigênio. O oxigênio. A gente havia conversado na outra semana, né, na outra vez, que o hospital ele tem um sistema automatizado, né, um sistema já implantado há um bom tempo, um investimento do hospital que está trazendo agora a resposta, né, imediata para a população, e o sistema automatizado de abastecimento. Então, não é que esteja faltando ou que esse sistema esteja falho. A questão é o custo do serviço que aumentou. É o custo do serviço. Nós estamos gastando, em média, R$1.000 por dia de oxigênio. Por dia de oxigênio. Nós tínhamos 2 abastecimentos mensais antes da pandemia. Nas últimas semanas, nós estamos tendo de 2 em 2 dias o abastecimento. Então, o preço do oxigênio, como é um contrato que a gente tem, felizmente esse não aumentou o metro cúbico, o oxigênio é medido em metros cúbicos. Não aumentou o preço do metro cúbico. Continua o mesmo valor antes da pandemia. Continua o mesmo valor. Mas só que aumentou a quantidade de uso. Um paciente usava em máscara, em oxigênio, em óculos nasal, por exemplo, 2, 3 litros por minuto. Hoje eles estão usando de 10 a 15 por minuto. Conforme vai a condição clínica do paciente, tem que se aumentar. Tem que ser aumentado, porque ele não consegue respirar, então tem que dar esse conforto através do oxigênio. E aí tem alguns pacientes que vão até 15, e no respirador principalmente, né? Então, é uma preocupação nossa. Por enquanto, a gente não teme o desabastecimento de oxigênio em função desse contrato que a gente tem, e em função de que nós já temos um sistema mais moderno que tem no mercado, que é o oxigênio líquido, que é abastecido desta forma que tu falou agora. E reforçando, esse sistema já se tem mais ou menos há uns 5 anos, né? 3 anos. 3 anos. Eu acho que foi que nós contactamos o Air Products, que é o nosso fornecedor, né? Então, e outra preocupação é com relação aos medicamentos, né? Muitos anestésicos sumiram do mercado. Tu pede 500 ampolas, o fornecedor te propõe 100 na semana que vem, e assim nós estamos. A nossa farmacêutica está sempre em contato com isso. Além do mais, o preço exorbitante. Algum medicamento, como acho que o Propofol, por exemplo, era em média de 8 e pouco, R$9. Essa semana nos ofereceram a 42. E pagar mais adiantado. Para garantir. Para garantir. O fornecedor exige o pagamento antecipado para poder... E nós temos uma ficha limpa, a gente paga tudo, mas, enfim, a disputa está muito grande. É quase que de guerra isso. Celso, eu vi que a Secretaria Estadual de Saúde ela fez doação há alguns dias de equipamentos de proteção individual e álcool gel. Esse material é suficiente para quantos dias?
nós recebemos 750 unidades dessas máscaras aqui. Nós gastamos mais ou menos 200 por dia. Então, poucos dias. O álcool, sim, vai durar um pouco mais. Os protetores faciais, que é aquele espécie de capacete que tem aquele ali, veio um número bom também, veio, se não me engano, 75. E então a gente, esse ali é reutilizável, então estraga às vezes, quebra, porque ele é frágil, né? O pessoal tem que estar sempre higienizando, enfim. Mas isso também nos trouxe ajuda, tudo que vem ajuda. Né? Agora, Linai, como obviamente nós não somos uma ilha, né? Isso está pelo mundo. Ontem saiu uma pesquisa que o Rio Grande do Sul é o local hoje onde a pandemia está mais grave em relação ao mundo. O número de casos no Rio Grande do Sul, per capita, está mais grave que qualquer outra parte do mundo. Deu isso ontem num dos jornais, não me lembro agora qual. Mas, enfim. E essa grita toda aí que os hospitais estão fazendo, gerou na semana passada, a nossa federação participou de uma reunião pela internet com a Comissão de Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Isso sim teve frutos, né, que ainda não se traduziu em resposta em números, eficaz aqui, em números para nós, mas tem uma esperança aí. Então foi assim, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, que seria o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, juntaram 70 milhões de reais que vão ser distribuídos aos hospitais para esses custos aí. E ontem o Estado anunciou mais 20 milhões para colocar nesse valor. Só que até agora nós ainda não sabemos a metodologia de distribuição. Se é por número de casos, se é pela despesa com medicamentos, se é pela média histórica que os hospitais tinham, mais ou menos é essa a nossa solicitação, que seja rateado de acordo com o MAC de cada hospital, que o MAC é o pagamento da média e alta complexidade. Então, nós ainda não sabemos a metodologia e nem quando esses valores vão estar no caixa, porque só aí a gente vai poder, então, ter certeza disso. E, Celso, essa marca negativa do Estado perante aos outros lugares do mundo em questão da pandemia, ela se dá ao quê? Ao sistema de saúde, à contaminação do vírus? Eu acho que é a contaminação. Eu acho que não há de se culpar ninguém ou nenhum poder, nenhuma autoridade. Culpados somos nós, as pessoas. São aquelas pessoas que minimizam o vírus, que minimizam o ficar em casa, que saem para fazer junções, enfim. A culpa é essa aí. Nós temos um litoral rico aqui, né? Então, assim, todo o estado é costeado por mar, então nós tivemos... Os hospitais de Porto Alegre fizeram uma pesquisa dias atrás, identificaram que os contaminados que estavam chegando, 80% tinham alguma ligação com o litoral naqueles dias. Então, foram aquelas aglomerações que tiveram lá, né? Então, realmente, eu acho que não há de se culpar. Nós tivemos o azar que se concentrou aqui. A renda do Rio Grande do Sul, per capita, em média, ela é melhor que muitos estados, então o pessoal viaja mais, o pessoal tem mais para gastar, e aí se traduz nisso mesmo, né? Uma nota emitida no dia 22 de março, né, pela Federação das Santas Casas, dizia: a situação é extremamente grave, sem precedentes. A estrutura de atendimento hospitalar do Estado está sobrecarregada e precisamos barrar com urgência a velocidade do aumento dos casos da Covid-19. Em outra parte, dizia que a população do Rio Grande do Sul respeite os protocolos determinados pelo governo do Estado, mantendo-se alerta às indicações de cuidados pessoais, utilização de máscara constante, higienização das mãos e evitar aglomeração.
no início, nós tínhamos vários protocolos para cumprir, e ficava confuso para a população o que era certo, o que era errado, contamina, não contamina. E agora, de todos os especialistas que eu conversei, das pessoas da saúde que eu conversei, esses 3 itens: utiliza máscara, constante higienização das mãos e não aglomerar. Então já virou um rito, né? Já virou um mantra dessas três ações, e que eu acho bem menos complicado do que a gente tinha no início, né? Da pandemia. E eu resolvi ler esse documento da federação, essa parte desse documento da federação, para as pessoas entenderem quão grave está a situação dos hospitais. Esse tripé que tu mencionou ali, realmente, desde o início da pandemia, é que os especialistas têm dito, né? E que muita gente não obedece, mas principalmente a questão do uso da máscara. É a máscara no nariz, é a máscara no queixo, né? E a gente percebe isso aí só dando uma volta aí na rua. Eu tive um prazer ontem, no final da tarde, eu fui num determinado local aqui, comercial, e tinha que assinar o papel. E o senhor me atendia, ele, para me dar a caneta para eu assinar, antes ele higienizou ela com álcool e pegou com aquele pano para mim assinar ali. Eu achei, assim, incrível a atitude dele, porque não se vê, né? Não se vê. Então, não vou mencionar nome, porque obviamente não é condizente. Mas aconteceu isso, eu fiquei aí dizendo, olha aqui, ó, não tinha visto isso. 1 ano de pandemia. Eu não tinha visto isso que o senhor está fazendo aqui. Meus parabéns. Celso, a gente ficou sabendo também que o hospital recebeu doações, né? Foram testes da empresa Cobra, testes rápidos, e um respirador da Tramontina. Sim. Eu vou falar primeiro sobre o respirador. Nós, há uns meses atrás, já tínhamos recebido um Ventra, que é o nome do respirador da Tramontina, desenvolvido pela própria Tramontina. É um equipamento de tecnologia local, então, e que tem atendido muito bem a necessidade. E naquele final de tarde, nós estávamos com pacientes por serem intubados e estava sobrando só um respirador agora. Nós só teríamos que usar no próximo um aparelho de anestesia dos 2 que a gente tem, porque o aparelho de anestesia também funciona como respirador. E aí eu resolvi ligar para a Tramontina de novo, parece que foi uma iluminação daquele momento. Falei com o médico lá, Dr. Daniel, que é o responsável por essa parte lá da Tramontina, em Carlos Barbosa, e ele prontamente disse, olha, eu acho que eu tenho um respirador para vocês, mas eu não vou te afirmar agora. Isso era final da tarde, 6, 7 horas. Segunda-feira foi isso. Quando foi terça, às 10 horas da manhã, me ligou a Thaís de lá, confirmando que estava saindo já de lá. Porque eu disse para ela, nós estamos nessa situação. E o respirador que tem que estar sobrando sempre um, porque tem um paciente de AVC que chega ali a qualquer momento, tem um paciente com um infarto que chega ali a qualquer momento, tem um politrauma que pode chegar a qualquer momento. A gente pode precisar entubar ou até transferir ele com aquele respirador que é de transporte, que era o único que estava sobrando, mas que ele também pode ser usado como fixo. E aí nós estávamos nessa situação, né? Olha, aí no outro dia veio o respirador, a nossa equipe já estava acostumada com ele, então foi muito fácil colocar em uso. Já está em uso. Já está em uso. Então, no mesmo dia, ele chegou aqui mais ou menos 4 horas da tarde, às 5 ele estava pronto para ser usado. Foi só desembalar e nós fizemos um grupo ali e em seguida colocamos a funcionar. Então deixamos também o agradecimento à Tramontina. E o outro item, os testes, foi né? A empresa Cobra, que nos doou 75 testes rápidos que deveriam ser utilizados até o dia 31 aqui pela data de validade. Né? Então, como os funcionários, 90% já estão com as 2 doses, e mesmo assim nós tivemos 2 que testaram positivo, porque não deu tempo ainda dos anticorpos estarem compostos, né, no organismo dessas pessoas, a gente resolveu fazer uma testagem
Hoje, o dia todo, estamos testando os funcionários. Até agora, tudo ok. Ninguém positivou. Né? Então, a gente deixa o agradecimento aqui à Cobra, porque é importante para nós sabermos que os funcionários estão bem, porque ele vai atender as outras pessoas. Então, a recíproca do paciente não transmitir para ele também é de ele, funcionário, não transmitir para o paciente, né? Uhum. Então, isso também traz tranquilidade aí para a população. É óbvio que quando um testa positivo, se afasta, se faz todo aquele protocolo, né? E medicação, enfim. E também, para quem quiser se inspirar, né, no que essas duas empresas fizeram, o CDL de Encruzilhada do Sul está promovendo uma vaquinha online em ajuda ao hospital, em colaboração ao hospital, para compra de oxigênio. Conforme os dados que o Celso passou, né, são R$1.000 em oxigênios diariamente, no mínimo, que estão sendo gastos. Então, a CDL teve essa ideia, teve essa ação de promover essa vaquinha online. Nós colocamos, tem uma matéria, até com fonte do Jornal 19 de Julho, que já está circulando, já está na página do Jornal do Sudeste também, e as pessoas podem ir direto também na página da CDL de Encruzilhada do Sul, e através do link da vaquinha, fazer a sua contribuição. Celso, as Santas Casas e a Federação das Santas Casas estava emitindo um boletim de internação, né? Nós estávamos conversando antes, pelo que eu entendi, alguma coisa de um novo layout que eles estão organizando. Mas os dados de hoje eu sei que tu já tens das internações. Tu poderia passar para nós? Eu até, quando nós conversávamos sobre isso aqui, nesse intervalo que a gente fez, eu questionei a jornalista lá da Federação. E é o seguinte, está sendo montado mesmo um novo layout, uma nova maneira de difusão desses dados. Mas hoje, nós temos 96,8% dos leitos ocupados no SUS. Os leitos de UTI, os leitos privados, aqui não é UTI, é geral. Os leitos privados com 127,9%. E temos o total de 8.129 pacientes internados. No último boletim, parece que foi do dia 19, tinha 5.000 e pouco. Então, isso foi do dia 19. Vejam bem, quase 3.000 pacientes em uma semana. Em uma semana. Internados a mais. 7 dias. Eu também havia te perguntado antes, a capacidade que os hospitais e as hospitais filantrópicos e as Santa Casas tinham antes da pandemia era de quantos leitos? Eu não vou saber te dar esse dado agora. E o percentual de crescimento chega a 3, 4 vezes? Sim. Só em leitos de UTI eram 900 leitos e hoje são 3.200 leitos. Provavelmente a mesma proporção. Então, mas é que os leitos clínicos, veja pelo nosso caso aqui. Sim. A gente acaba transferindo a utilidade daquele leito. Porque, por exemplo, não estamos fazendo cirurgias eletivas, né? Então, aquele leito está sendo ocupado por paciente do Covid. E os hospitais fizeram isso. Santa Rosa tinha um hospital lá fechado, né? Era uma instituição privada que estava com problemas já fechado há algum tempo. Eles fizeram uma higienização rápida no local e montaram um novo hospital só para o Covid. A prefeitura alugou a estrutura e passou para o Hospital Vida e Saúde lá fazer a gestão do coisa. Aqui em Porto Alegre fizeram um novo hospital de campanha. 20 leitos, eu acho muito pouco, mas para Porto Alegre, mas fizeram. Para nós aqui fazia chover 20 leitos. Né? Mas, então, isso que acontece, né? Os leitos foram transformados do seu fundamento para a Covid. Sim, aí fica... É que as pessoas acham assim, mas como é que conseguiram fazer leito? Não é que como é que conseguiram, está se dando um jeito, né? E outro questionamento também que as pessoas fazem, como que pode ser 120% se 100 é o máximo? Sim. Aí, então, são leitos, por exemplo, vamos ter, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva, uma UTI com 10 leitos. Esses 10 leitos estão cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Mas essa UTI está com 12 pacientes. Por quê? Porque estão 2 em macas, com leito improvisado, respirador, aparelho de anestesia conseguido às pressas, colocado ali, mas o paciente foi atendido. E esse 120 é em cima dos 10 que estavam cadastrados no CNES. Por isso,
2 a mais dá 120. Então, tudo que ultrapassar 100 são improvisações, Sim, improvisações. que estão acontecendo. Celso, para poder tentar salvar as vidas. Eu havia te perguntado, no outro momento eu vou te perguntar de novo. Nós estamos no ápice? O que vocês veem como gestores dos hospitais? Eu sei que vocês se conversam, vocês debatem isso. Vai piorar? Para nós já está eu já enxergo como pior, eu já enxergo como esgotamento, até porque, conforme o teu relato, vidas estão se perdendo por falta, né, de transferência, por falta de UTI. Vai piorar, Celso? Ontem eu ouvi de uma infectologista, se não me engano, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que nós deveríamos estar atingindo o platô, que é a estabilização. E, obviamente, depois que, quando se diz estabilização, dali para baixo, ou ele continua como está, sobe ou desce. Nesse caso, estatisticamente, quando atingiu o platô, agora a intenção é que estabilizou. Então, as ações estão sendo boas. Então, a expectativa é que isso comece a cair. Segundo ela, nós atingiríamos nas próximas semanas esse platô, né? Até porque muita coisa mudou nesses últimos dias. Eu acredito que a população ficou com medo também. Tem uma boa parte que está se preservando. É só andar nas ruas no final da tarde, né? Então, assim, tem muita gente que está se preservando. O problema é aquele que sai para a rua, não se cuida e vem para o convívio familiar com muitas pessoas ali. Então, ele acaba contaminando lá da rua, né? Então, é isso que as pessoas, até quem está em casa, tem que se cuidar para quem chega de fora. Chega de fora. Porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que sair, né? Então, algumas não têm opção, né? Então, obviamente, a gente também tem que entender essa parte econômica. Mas que os cuidados, e aí eu volto com o tripé, aquele que tu falavas, né? Se as pessoas tomarem esse tipo de cuidado, a gente vai vencer essa batalha, sim. Máscara, álcool gel e não aglomerar. Então, a gente pede que quando as pessoas se consternem com os falecimentos, com os óbitos encruzilhada, e agora de informação pública de que eles estão acontecendo por falta de UTI, que utilize esse tripé, máscara, álcool gel e não aglomerar, que é a forma que tem, né, de se preservar e também preservar outras vidas. Celso, gostaria de te agradecer, mas antes deixar em aberto também a questão de, então, se aguarda os hospitais, os hospitais, quando eu digo englobando o Hospital Santa Bárbara, né, principalmente o Hospital Santa Bárbara, aguarda essa união dos poderes no valor de 70 milhões, mais 20 do governo do estado, que será distribuída, ainda não se sabe como. É isso que a saúde de Encruzilhada, que o Hospital de Encruzilhada aguarda no momento. É isso que a nossa grande expectativa é essa. Eu acredito que hoje, sendo sexta-feira, no começo da semana que vem, já se deve ter alguma notícia sobre isso, porque a situação é urgente, né? Como eu disse, o fornecedor está cobrando o pagamento adiantado daquilo que ele não entregou ainda. Uhum. E existe alguma espera de algum deputado ou até do próprio município? Ainda não tem nada planejado? Já tem orçamento para isso? Não, nós temos o deputado Edson Brum, indicou uma emenda estadual de R$100 mil para 3 hospitais aqui da região. Isto, né? Venâncio, eu divulguei, Santa foi Cruz, divulgado. E nós, mas a gente ainda não sabe quando que também isso vai ficar sonante no caixa. Sim. Demora em torno de um ano, né? Pelo que a gente vem acompanhando. Quando Mas essas aqui eu acho que não. São mais rápidas. Eu acho que deve ser mais rápidas. Nós tivemos uma do deputado Frederico Antunes uns meses atrás e ela foi bem rápida. Sim, provavelmente. Eu acho que não levou um mês para nós receber. Celso, muito obrigada pela tua disponibilidade. A gente sabe que tu está com a agenda cheia, mas de vir aqui, de fazer esse apelo para a comunidade e de passar dessa forma também clara e específica, porque tu sabe que às vezes vem um comentário, vem outro, tem internado, não tem internado, tem UTI, não tem UTI, mas tu está trazendo de uma forma clara e explícita, né? E tu é autoridade no assunto para passar isso para a população. Então, eu te agradeço pela disponibilidade e eu vou te chamar mais vezes no decorrer e espero que quando eu te chame as coisas já estejam mais alinhadas e provavelmente até no esperado platô, né, que a gente fala tanto. A gente está à disposição, né, da comunidade, de vocês, e eu queria deixar mais uma observação assim,
tem muita gente fazendo testes particulares, né? Sim. E sabe que está positivo e está circulando. Então, se sabe que está positivo, não leva adiante. Você está sendo responsável pela difusão desse vírus. A gente vê as famílias dizendo, eu vim trazer, mas eu estou positivo. Não tem que ir lá, né? Então, deixamos mais essa dica que a gente acabou não comentando antes. Eu agradeço também a oportunidade e estou à disposição. Merece, muito obrigada. Muito obrigada para a nossa audiência. A gente agradece a quem ficou aqui conosco. E também vocês fiquem à vontade, né, para curtir, para compartilhar esse vídeo, para quanto mais informações serem passadas para a comunidade da forma correta, como nós estamos aqui com a fonte oficial do hospital, melhor para todo mundo. Muito obrigada.